E o G1 divulga toda semana um número de casos semanais, né? O total aqui no sul de Minas. Vamos acompanhar então um gráfico que mostra essa evolução. Olha só, desde o começo da pandemia aqui na região. Começou em março, então aqui ainda estava baixo o número de casos, foi subindo e a gente mostra aqui o primeiro pico registrado, que foi em setembro, isso logo depois do dia 7 de setembro, feriado. O número deu um salto e aí foram registrados 2.745 casos aqui, a primeira alta de casos. Depois tivemos uma leve queda e aí a partir do dia 30/10 ao dia 6/11 e também entre a semana do dia 13 ao dia 20/11, a gente começa a ver que subiu de novo. O que teve aqui? As eleições. Então, depois das eleições, o número começou a subir de novo, foi subindo, subindo e tivemos um novo pico aqui entre o dia 11 e 18. Do 12, nós tivemos 2.735 casos aqui nas eleições e ela foi subindo, subindo, subindo. Depois, nós tivemos uma queda aqui na semana pré-festas e depois das festas de fim de ano, o boom, né? Subiu muito, gente, muito. Tivemos aqui o maior pico, que foram 8.404 casos registrados. E para falar sobre essa variação, eu converso com o Sinésio Inácio da Silva Júnior, ele é professor de epidemiologia da Unifal. Nossa conexão com ele é pela internet. Obrigada, professor Sinésio, por participar de novo aqui com a gente. Boa tarde. Boa tarde, Natália. Boa tarde a quem nos assiste. Eu agradeço. Eu citei alguns fatores, mas o senhor pode falar para a gente com propriedade, né, sobre quais fatores que podem ter influenciado essas altas durante todo esse período. Como foi mostrado aí, né, em números absolutos de casos, mas também representando em média móvel semanal, a gente observa que a gente teve, né, o início da pandemia, aí meados de fim de junho até meados de outubro a gente teve um chamado platô, em que os casos ficaram na casa de média de 260 casos, aí deu uma diminuída e, já resumindo, né, a gente começou uma escalada grande no começo de novembro. E aí nós temos o feriado de 2 de novembro, como foi dito aí, as eleições, né? Então nós temos esse quadro de uma ascendente muito significativa e mesmo já é uma boa notícia. Desde o dia 1º agora, desde o começo do mês, a tendência sendo de queda pela média móvel semanal de casos, nós ainda estamos com nível de casos diários em média 3 vezes maior do que a média de toda a pandemia. Pois é, professor Sinésio, a gente vinha falando desde lá atrás que poderia ter um boom de casos em janeiro, isso por causa, claro, das festas de fim de ano, mas nada foi feito para prever isso, né, pelas prefeituras. Agora está sendo feitas medidas de contenção. O que poderia ter sido feito, então, por essas prefeituras para evitar esse aumento tão grande de casos no mês passado? Então, a gente tem um dado curioso, que se a gente observar a escala, a evolução do distanciamento social apresentado no próprio site da Secretaria de Saúde, que é aquela medida feita por mobilidade de celular, e se a gente fizer, aqui eu vou falar uma coisa que pode soar estranho, fizer a correlação do aumento de casos com essa escala de distanciamento social, praticamente não tem correlação nenhuma. Opa, quer dizer que o distanciamento social não tem a ver? Tem a ver. Só que nós temos aí um fenômeno que precisa ser estudado. Essas pequenas aglomerações, reuniões familiares, tais de festas clandestinas que concentram muitas pessoas durante muito tempo sob um mesmo teto, vamos dizer. O que as prefeituras podem e devem fazer é ser muito aplicadas em rastrear o contato dos casos para quebrar a cadeia de transmissão e, claro, continuar as fiscalizações. E precisamos entender também que a população, isso é mundial, essa escalada de novembro a gente observou até na Coreia, por exemplo. Há um cansaço da população. Então temos que ter medidas bem feitas e que funcionem, senão as pessoas acham que não vale a pena fazer o esforço. Agora, em fevereiro, nós temos o Carnaval. Várias cidades no país todo cancelaram, inclusive aqui na nossa região. Podemos citar Poços de Caldas, Pouso Alegre, Varginha, Alfenas, já cancelaram a festa, o feriado. Estão querendo negociar com o comércio para que não abram também, para não estender nesse feriadão. Você acha que essa é uma medida realmente efetiva?
É uma medida coerente, né? É, um tanto para que se evite que as pessoas, né, circulem muito longe dos seus municípios, embora todos os municípios brasileiros hoje, né, já tenham a chamada transmissão sustentada, né, você não, aspas, não precisa importar mais casos, mas suspender o carnaval, que pela aglomeração em si da festa potencializaria contágio, é apropriado, e o próprio feriado, para que, né, a gente é antipático sempre dizer, né, não faça aquele emendão e as pessoas, né, vão para a roça, vão para a casa de amigos e tal. Então, é como que assim, tentar dificultar ou não facilitar aglomerações que promovam esse contágio. São medidas coerentes. Professor, você mesmo disse que essas reuniões, né, de família, pequenas reuniões, são um problema, né? Realmente tem essa transmissão, mas como que a gente pode falar para as pessoas e passar a mensagem de que também viagens podem ser um risco, podem aumentar? Qual que é o risco de se viajar, de se aproveitar feriado e viajar para contaminação? Pois é, se as pessoas pensam, né, e querem viajar, claro que ninguém vai viajar para sair e sair do seu lugar e ir para algum lugar em que vai ficar quietinho. Então é claro que as pessoas vão, muitas vezes, né, a maioria das vezes, para pontos turísticos, pontos que aglomeram outras pessoas e de diversos lugares. Então, embora, como a gente falou, né, a gente já tem essa transmissão autossustentada nos municípios, nós temos, por exemplo, as tais variantes, né, dos vírus, que já foi do vírus do SARS-CoV-2, as variantes mutantes, que elas podem chegar mais facilmente aos nossos municípios, trazidas por pessoas que deles saem e vão para fora, né? Então, esse cuidado tem que ser muito bem tomado, porque quando a gente fala, não vamos confundir, que é dentro das casas que existe uma grande transmissão, isso é verdade, porque as pessoas convivem mais tempo em espaços menores, né? Tiram máscara de proteção, mas para chegar na casa das pessoas, aos mais vulneráveis, esse contágio inicial tem que vir da rua. E esse viajar pode favorecer isso também. E qual a previsão agora para fevereiro, para março e quando que a gente pode esperar uma queda nessa curva de casos? Então, desde dia 1º agora, nós estamos, né, pelo critério da média móvel, é até bacana dizer, né, mas a gente tem até medo porque fala assim, o pessoal, opa, então vamos relaxar. Nós estamos consistentemente, nós estamos desde o dia 1º com uma tendência de queda. No estado todo de Minas Gerais, apenas a região noroeste que ela tem uma tendência de alta. As demais, em termos de casos novos, estão estabilizadas ou decrescendo. Só que em termos de mortes, ainda nós temos uma tendência de alta. Então nós vamos observar, se mantivermos essa tendência de queda, não bobearmos agora, né, nesse feriadão, por exemplo, ou não feriado, né, de carnaval, a gente só em uma semana, 10 dias, vai começar a observar uma diminuição das mortes também. Então é positivo dizer, né, que nós, no sul de Minas e Minas, tem uma tendência de queda. Só que nós temos que fazer isso virar consistente por pelo menos mais 12, 13 dias para termos 2 semanas de queda contínua. É isso, está dado o recado. Obrigada, professor Sinésio, por participar mais uma vez aqui com a gente. Eu que agradeço. Boa tarde.